Eu convido vocês a lermos do capítulo 1, versículo 1, e nós vamos lendo a seguir. Amém? Quantos conhecem a história de Neemias? É uma história linda. O livro a Bíblia é organizada por temas, né? A Bíblia não foi escrita cronologicamente, como você vê de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é escrita, ela é por temas. Nós temos 39 capítulos do Antigo Testamento. Então, se você quiser tomar nota, toma nota para você poder entender o que você está lendo. Os primeiros 5 capítulos se tratam de livros que são os livros da lei. Primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os próximos 12 livros são livros históricos. Então, quem é que gosta de filme de ação aqui? Um baita de um filmaço aí, que nunca sai sempre está em alta, sempre está na mais alta. 12 livros de histórias que você vai mergulhar. Ali tem história de romance, ali tem história de ação, tem a história dos reis, dos juízes. Então, quando você lê a Bíblia ali, após, a partir do Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, os 5 livros da lei. Os próximos 12 são livros históricos. Então, pega uma história para você ler, amém? Depois disso vem Jó, Salmos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que são os 5 livros poéticos. E depois disso vem 17 livros que são chamados de profetas, profetas maiores, profetas menores. É muito importante que você vai ver que os livros dos profetas estão conectados com os livros de histórias. Então é muito importante, quando você for ler, você tem a Bíblia, ela é a boca de Deus falando conosco. Mas nós também temos a história da Bíblia. Então é importante você entender em que momento que essa história foi escrita, o que estava acontecendo com essa história, o que estava acontecendo nesse momento que essa pessoa estava escrevendo isso. E você começa a viver, por exemplo, cada salmo tem uma história por trás. E isso traz um desejo por você ler a Bíblia. Eu gosto até hoje de filmes medievais, filmes mais antigos, filmes que contam de histórias antigas. Por quê? Porque eu gosto de ler a Bíblia. Então, quando eu fui a Israel, que nós passeamos por Israel em vários lugares, a cada lugar que eu passava, por exemplo, passei no Monte Gilgal, né? Aí eu pensei comigo, nossa, qual será o canto ali que aconteceu a guerra dos judeus, aonde Saul foi morto, aonde Jonatas foi morto junto com Saul, foi nessa montanha aqui, né? E quando chegamos aonde Elias ofereceu o holocausto, né, que ele até zombou do pessoal, do Deus de Baal, aonde vocês querem fogo do céu, mas coloca água aí então, está muito seco isso, coloca mais água e mais água. E eu, olhando para aquele lugar, eu comecei a imaginar como foi aquele dia. E quando você está lendo a Bíblia, você está passeando por isso. Por isso, cria o hábito de ler a Bíblia, né? Nós temos o Novo Testamento, que é maravilhoso, mas os livros históricos são livros que me encantam sempre. E você vai entender o porquê que o último versículo, Malaquias capítulo 4, versículo 6, o último versículo do Antigo Testamento, ele finaliza com a palavra maldição. Por quê? Porque ele entra com a bênção do Cristo vindo ao Senhor. Eu tenho várias Bíblias, mas se você notar, né, pega capítulo 1 de Mateus, né, capítulo 1 de Mateus, e você volta uma página. Você vai encontrar uma página branca. Essa página branca também está aqui por história, ela não está aqui por nada. Essa página branca significa quando o próprio Deus fez silêncio por 393 anos, alguns dizem 400,
enfim, é dentro dessa data. 400 anos de silêncio, em que Deus não falou com o povo. Deus fez um silêncio. Então, tudo na Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia pausado, respeitando as vírgulas, os pontos. Uma coisa é você ler a Bíblia correndo, outra coisa é você ler a Bíblia dando atenção para o que você está lendo. Amém? Quantos vão começar a ler a Bíblia? Amém? Quantos são apaixonados pela palavra de Deus? Vamos lá, Neemias capítulo 1. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a mim Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando a Deus dos céus. E aí, do versículo 5 em diante, vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. Neemias estava longe de Jerusalém. O povo havia sido levado a cativeiro por Nabucodonosor. E agora o povo voltou para a cidade. Neemias queria saber como estava a história, como estava o povo dele. Ele não sabia, ele não tinha notícias. Então ele estava longe da cidade de Jerusalém, e ele agora recebe os irmãos, e ele pergunta: como está o nosso povo? Como está? Ele queria ouvir coisas boas, mas aí ele ouve totalmente o contrário. Ele ouve: ó, aqueles que não foram levados a cativeiros, eles estão presos, a cidade está toda com os muros fendidos, os portões estão queimados, e o povo está em grande miséria. Ou seja, o que Neemias escutou foi totalmente ao contrário do que ele estava querendo ou que ele estava pensando em ouvir. Ele não sabia que a situação estava tão caótica, tão difícil. E a reação de Neemias, por saber da família dele, foi se assentar, chorar, e ele diz aqui: lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando ao Deus do céu. Às vezes, nós escutamos notícias ruins de algum irmão, e muitas vezes algumas pessoas se alegram em vez de ficarem tristes. Muitas vezes com o coração vingativo, muitas vezes com mágoa no coração, e começa aquela alegria: ele está pagando por isso, né? O que acontece aqui com Neemias foi a preocupação dele com o povo dele. Nós viemos para a América, Deus cuidou da gente, Deus abençoou a gente. Nós não podemos esquecer o nosso povo. A igreja do Senhor, ela está em volta da terra, toda em volta da terra. Eu não consigo orar um dia sem me lembrar das pessoas que estão aprisionadas em lugares que não pode pregar o evangelho. Eu não consigo orar um dia sem me lembrar de lugares que o povo nosso está sendo perseguido. O meu coração tem que estar conectado com a igreja. E essas são a atitude que nós aprendemos com Neemias. Neemias, ele chorou, ele se preocupou, mas ele também não ficou só no choro, no lamento, ele foi orar. E você vê que ele entra dizendo que estava no mês de Quisleu. E agora no versículo 5, ele começa a oração de Neemias. Talvez você já tenha escutado a oração de Neemias na internet. Essa é a oração de Neemias. Vamos ver o que ele orou. E ele disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos. Estou lendo o versículo 6 já. Os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti,
de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Vós vos convertestes a mim e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei. E guardarei os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos. Olha a oração dele. Estes ainda são os teus servos. A oração de Neemias aqui, ele está dizendo assim: Deus, lembra da tua palavra? Lembra que o Senhor profetizou? Lembra que o Senhor avisou o povo? Lembra que o Senhor disse, mas o Senhor também disse que quando nós nos voltássemos a ti, o Senhor se voltaria a nós. O Senhor também disse que a tua misericórdia vai nos acompanhar. Olha, Neemias, muitas vezes as pessoas falam assim. Uma vez eu estava no Brasil, o rapaz veio conversar comigo e falou assim: pastor, não se pede perdão para Deus perdoar pecados de outras pessoas. Eu disse: não, isso é bíblico. Neemias fez, e várias pessoas fizeram. E aqui está nessa oração: Pai, nós pecamos. Neemias assume o cargo. Nós pecamos contra ti, o nosso povo pecou, a noiva pecou contra ti, ele entra junto. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados. Muitas vezes nós podemos pegar essa história e transferir para a nossa família, quando Deus levanta colunas. Diga comigo, colunas. Colunas são levantadas por Deus e muitas vezes essas colunas, elas estão sobrecarregadas de peso e elas querem se mover. Neemias se levanta como uma coluna. O inimigo sempre vai lutar para derrubar as colunas. Ele sempre vai lutar para fazer essa coluna cair, porque quando a coluna cai, a casa cai. E ele se levanta aqui como uma coluna pelo povo de Israel. Quem sabe você está se levantando como uma coluna pela tua família. Quem sabe você está se levantando uma coluna pela igreja. Quem sabe você está levantando-se como uma coluna no meio de todos os teus familiares. Eu consigo identificar colunas. Às vezes, quando converso com a minha família, eu falo: você é a coluna dessa família. Você é a coluna desse lar. Você é a coluna nesta companhia. Você é a coluna neste lugar. Nós somos levantados. E quando, muitas vezes, uma coluna, ela precisa de suporte. Porque a coluna, o inimigo sempre vai querer abalar ela. Neemias, eu quero lembrar vocês que Neemias era copeiro do rei. E ser copeiro do rei nessa época era um baita salarião. Imagina que eles me chamassem hoje, agora, para ser o copeiro do Trump. Ia ser um baita salário, ia andar de avião, ia ter vários benefícios. Essa era a posição de Neemias. Ele não tinha uma posição qualquer. Para estar nessa posição, com certeza, ele teria uma família de uma linhagem para poder entrar nessa posição. Neemias, ele foi escolhido para caminhar ao lado do rei. Ele estava bem financeiramente, ele estava numa posição muito boa. Ele estava numa posição que dava acesso ao rei. Mas ele não virou as costas para o povo dele. E é algo que nos chama a atenção. Porque muitas vezes nós estamos passando por situações. E muitas vezes Deus nos levanta e nós nos equilibramos como uma coluna. E nesse momento é o que nós temos que entender. Por isso que muitas pessoas, elas não têm uma consistência. Porque quando está bem, eu já consegui o que eu queria, agora eu vou. Mas quando está com problema, está buscando a presença do Senhor. Quando você tem problema, busca a presença do Senhor. Quando você está bem, continue buscando a presença do Senhor e agora comece a ajudar a outras pessoas que estão começando agora. Nós somos chamados para ser colunas. Nós somos chamados para nos comover com o povo de Deus. Nós somos chamados para levar, contagiar de alegria, onde está faltando alegria, o gozo do Espírito Santo. Animadores, apaziguadores.
E você vai ver que Neemias comprou uma briga que não foi fácil. Ele termina as suas palavras com oração, dizendo: ah, Senhor, estejam, versículo 11, versículo 10 e 11, estes ainda são os teus servos, do capítulo 1 de Neemias, os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ele lembrou Deus. É um pouco de cômico aqui essa oração dele. Deixa eu lembrar você, Deus, esse é o teu povo. Eu sei que eles erraram, eu sei que eles fizeram mal, eu sei que eles tiveram problema, mas é o teu povo. Essa é a oração de Neemias. E ele finaliza o versículo 11. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Veja bem, no capítulo 2, você vê já uma outra parte desse filme. Neemias recebeu os irmãos, escutou a história, chorou, jejuou, orou, fez a oração, ele buscou o Senhor. E agora ele entra no capítulo 2. Qual é o capítulo 2? Agora ele ficou jejuando 4 meses, jejuando e orando. E ele ficou jejuando 4 meses, então agora ele entra na presença do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda casa tem um palácio. Toda família é uma família real, toda família de Cristo. A Bíblia estabelece o homem da casa como sacerdote do lar. A Bíblia estabelece a mulher como a edificadora. A Bíblia nos chama de rei, rainhas e príncipes. Essa é a nossa família. Toda casa tem um palácio. Diga comigo, a minha casa é um palácio. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante. Nessa época, não se chegava na frente do rei com um cara triste. Não se chegava na frente do rei com problemas para resolver. Não se chegava na frente do rei. As pessoas que serviam ao rei, a menos que fosse uma corte, pessoas que servissem ao rei, elas tinham que ter uma aparência, elas tinham que ter um sorriso, elas tinham que ter a expressão física, a linguagem corporal. Não poderia ser uma linguagem corporal doentia. Porque entrar na presença do rei poderia custar a vida dessas pessoas. E Neemias, ele ora e jejua 4 meses para poder entrar na presença do rei e fazer uma intercessão pelo povo dele. Olha a reação. Primeiro ele escutou, depois ele trouxe aquilo para o coração dele. Daí ele orou e jejuou por 4 meses. E agora ele vai buscar ajuda para poder ajudar os irmãos deles que estão nessa miséria. Vejamos capítulo 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, ou seja, já 4 meses depois, no ano 20º do rei Artaxerxes, capítulo 2, versículo 1, e eu estou vendo sequência, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante do rei. Porque Neemias sabia que isso poderia custar a vida dele. E então, rapidamente, o rei conseguiu identificar. Presta atenção comigo, versículo 2. E diz: o rei me disse, por que está tristes o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi em muito grande maneira. Quando o rei identificou no rosto dele a feição triste em atender o rei, isso poderia custar a vida dele, então ele temeu. Isso também fala a nós. Porque muitas vezes nós queremos um palácio, nós queremos uma família abençoada, nós queremos um lar abençoado, mas sempre estamos com aquela cara enferrujada. Sempre estamos de mau humor, sempre estamos brigando, discutindo, matrimônios sem contagiar a alegria. O caso era de tristeza. Neemias estava triste por causa do povo dele. Neemias estava em oração.
Mas eu preciso entender que quando nós estamos em oração, nós estamos buscando a presença de Deus para resolver algo. Mas tem pessoas que sempre não têm uma alegria para trazer dentro de casa. Diga comigo, a minha casa é gozo, a minha casa é alegria. Eu trago paz para a minha casa. Onde eu entro, eu contagio alegria. Temos que ter um sorriso. Temos que ter um gozo e entrar. Nós precisamos entender que essa vida não é uma vida fácil. Mas muitas vezes nós queremos alegria, mas não levamos alegria. E aqui eu aprendo com Neemias. Neemias tinha uma posição, para ele estar nessa posição, obviamente, porque ele era bom. Como a Bíblia diz, se você é bom naquilo que você faz, será colocado diante de reis. Neemias era bom no que ele fazia. Seja bom na sua casa, seja bom com os teus filhos, seja bom na igreja, seja bom na companhia que você entra. Estou falando aqui, olhando o Lucas lá. O Lucas é sempre brincalhão, palhação, chega já brincando. E às vezes está um meio triste e já dá uma risada com a piada dele. E nós precisamos disso. Nós precisamos contagiar o nosso ambiente. Está com ambiente de briga? Traz paz. Nós somos príncipes e princesas, somos reis e rainhas. E somos príncipes do rei Jesus. Amém? Então aonde eu vou, eu tenho motivo para sorrir, eu sou salvo. Eu tenho motivo para sorrir, eu sou cheio da presença de Deus, amém? Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Agora veja que ponto importante nós chegamos. Versículo 2. O rei me disse porque está triste. Versículo 3. Então ele disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste? Neemias, ele temeu, mas ele entrou no assunto. Aqui eu aprendo outra coisa com Neemias. Eu sempre falo isso muitas vezes com a Lisa que está comigo, mas sempre resolvendo coisas. Existe a coisa certa a se falar, mas existe a hora certa de se falar. Muitas vezes nós temos a coisa certa, mas a hora não é certa. Neemias ficou sabendo disso 4 meses antes. Mas ele foi falar com o rei, depois ele orar e jejuar e se preparar e esperou o momento de dizer a coisa certa. Tem gente que fala na hora certa, mas a coisa errada. Então eu preciso olhar se o que eu vou falar é a coisa certa. Número 2, se é o momento certo. Porque muitas vezes se você falar a coisa certa no momento errado, você estraga aquilo. E o que acontece? Às vezes nós saímos do trilho, por quê? Porque estamos ansiosos, cheios de problema. Então aquilo vai a fluir, e você não espera, não quero nem orar, eu quero hoje. Queremos resolver e muitas vezes colocamos palavras fora que não deveríamos colocar. Eu vejo aqui sabedoria no homem de Deus. Ele esperou o momento certo, mas quando o momento certo veio, mesmo tremendo as perninhas, ele falou com educação. Falou com jeito, falou com a graça de Deus, porque ele estava cheio da graça. E veja o que ele respondeu ao rei. Disse ao rei, viva o rei para sempre, como eu não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida, as suas portas a fogo. O versículo 4 em diante, e o rei me disse, que me pedes agora? Olha a continuação do versículo 4. Vamos aprender com Neemias. Versículo 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Cadê? Então orei ao Deus dos céus. Veja bem uma coisa aqui. Vem cá, Elias, faz favor. Está o rei aqui, senta aí, como rei aí, senta aí. Claro que o rei não ia sentar nesse negócio aí, não. Ele está diante do rei. Ele está diante do rei. O rei responde para ele. E ele diz, então orei ao Deus dos céus. Espera aí, rei. Ô Jesus, o que eu vou responder para o rei? Foi isso que ele fez? Neemias estava falando com o rei, mas orando ao Senhor. Com a mente dele ligada no Senhor. Pai, eu estou orando ao Senhor. Precisamos ouvir de Deus o que vamos responder. Não dá para dar um glória a Deus, menos aí. Eu sei que é uma história, mas dá para dar glória a Deus.
Presta atenção no que eu quero dizer para vocês. Tem muita gente decidindo sem orar ao Senhor. Tá, eu lembro quando nós estávamos na corte, a juíza me perguntou algo, quando nós estávamos no nosso documento. Eu não podia olhar para a Deila não podia olhar para mim, porque eles estavam falando entre nós dois. E nesse momento eu estava em oração ao Senhor, respondendo à corte, e foi nesse texto que eu me baseei. Como é bom você saber, você lê a Bíblia, e lê com atenção, porque são detalhes. Você pode estar trabalhando com alguém, mas está orando ao Senhor. Muitas vezes eu vou fazer uma venda com um cliente, eu estou orando ao Senhor e falando com alguém, estou aconselhando, mas eu estou ouvindo do Senhor. E quando nós paramos para ouvir o Senhor fala ao nosso coração. E aqui Neemias estava num algo muito importante, por quê? Ele tinha que entrar para defender o povo dele, porém poderia custar a vida dele. E ele disse, então orei ao Deus do céu. E aí ele disse ao rei, ele orou e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. E aí vem a resposta do rei. E então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E você vê no proceder disso, que este rei Artaxerxes, ele abriu caminhos, porque ele tinha que cruzar fronteiras, ele deu cartas, ele deu acesso às madeiras, ele deu acesso ao material, ele deu condições financeiras para que Neemias fosse. E Neemias volta lá onde está o povo dele. Viajou 1.600 quilômetros até a sua cidade, para chegar lá e ver o seu povo. Neemias tinha uma grande obra a fazer. Nós temos uma grande obra. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos aqui nos Estados Unidos porque caímos de paraquedas. Não, nós somos um povo imigrante, mas Deus nos mandou aqui com um propósito. E esse propósito que Deus nos enviou aqui é para edificar. Olha para o teu irmão e fala, edifica, meu irmão. Edifica a tua casa, edifica o teu lar. Você tem mãos para edificar. Nós estamos aqui para edificar. E quantas vidas você já edificou? Quantas pessoas já passaram nas tuas mãos? Quantas famílias foram restauradas através do exemplo da tua casa, da tua família, do teu lar? Quantas crianças foram edificadas pelas tuas crianças? Diga, eu sou um edificador. E nós estamos nesse mundo enviados por quem? Pelo rei. Diga, olha para o teu irmão e diga, você foi enviado pelo rei. Foi enviado pelo rei. Bata no teu coração e diga, fui enviado pelo rei. O rei me enviou. E ele me deu todas as coisas. Deus é a nossa provisão. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa alegria. Nós estamos aqui para edificar. Versículo 20. Então, versículo 20 do capítulo 2. Então lhe respondi e disse, o Deus do céu, o que nos fará prosperar, e os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória. Quando Neemias se levantou para edificar, ninguém dava bola para Neemias, ninguém falava nada, Neemias estava numa boa, com o seu gordo salário no bolso, com os seus todos os benefícios. Mas quando você se levanta para fazer alguma coisa, você se levanta como coluna, e aonde você se levanta, vem as oposições. Diga comigo, oposições. E eu quero dizer para vocês que oposições não é ruim. Oposições, se você entender o avião, por exemplo, ele precisa ir contra o vento oposto para poder levantar voo. Ou seja, oposições, se elas são recebidas por um coração de sabedoria, é para que você possa levantar voo. Oposições são partes da nossa vida, oposições são partes do nosso casamento, oposições são partes. Quantas oposições você teve antes de você vir na América?
Quantas oposições? Tem pessoas que fazem o visto, vai lá 3, 4, 5 vezes, e volta de novo, e prepara documento, e vai, e vem, e Deus traz. Oposições e oposições. Muitas vezes nós estamos na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e aí achamos que não vamos ter oposições. Oposições são parte. Davi, quanto tempo você é músico? 24 anos músico. Quantas oposições já deve ter tido? Quantos me entendem? Quem é casado aqui mais tempo? Quem é casado aqui 20 anos? Eu sou casado 26. 20 anos, Lisa? 20. Quantos anos vocês têm de casado? 20. 20 anos de casado. Quantas oposições? Eu não gosto de oposição, eu gosto que tudo dê certo. Não vai dar. Oposição faz parte. No trabalho você vai ter oposição, na igreja vai ter oposição, na imigração vai ter oposição, no documento vai ter, você tem, isso faz parte da vida. Só que eu preciso entender, diga comigo, princípios. Oh, como eu valorizo o princípio. Porque quem tem princípios não se dobra diante de uma oposição. Princípios não podem ser quebrados. Eu não posso quebrar princípio, porque princípios, quando eu quebro princípios, eu obedeci à oposição. Todas as vezes que nós quebramos princípios, são quando nós pecamos e erramos. E uma das coisas que nós precisamos entender, não reclame das oposições, aprenda a lidar com elas. Quantas oposições aqui Neemias teve? Olha aqui, Neemias, em resumo, Neemias, ele trabalhou 52 dias. Deus colocou no meu coração fazer um marco aqui, de hoje a 52 dias. Esses 52 dias aqui nós vamos edificar. Esses 52 dias nós vamos fazer milagre. Deus vai transformar esses 52 dias em milagre. E o Neemias, ele entra no capítulo 3, organizando todo o povo. Organizando todo o povo. Organizando todo o processo daquela construção. Agora aquele camarada que era copeiro se transforma num GC, num General Contractor. Ele começa agora a organizar o povo, e você vê até o capítulo 6 de Neemias, a história de Neemias com muitas oposição. Se levanta ali 2 camaradas terrivelmente, Sanbalat e Tobias. Esses Sanbalat e Tobias, primeiro eles querem tirar Neemias do caminho, então eles começam a ser amiguinhos. Oh, Neemias, que bom que tu veio aqui para arrumar esse negócio. Primeiro eles se opõem, depois eles tentam ser amigos. Vem cá conversar comigo. E Neemias disse, estou fazendo uma grande obra. Eu não vou parar. Neemias não parou para brigar. Neemias não parou para fazer nada. Ele continuou fazendo o trabalho. Chegou um ponto de Neemias colocar os trabalhadores. Olha, vamos fazer o seguinte, nós podemos ser atacados a qualquer hora. Mas interessante, né? Ele estava construindo. A cidade estava destruída. Ele estava construindo. E ele construindo esse lugar. Parece que as oposições não deveriam estar ali. Deveria estar um povo feliz, dizendo, olha, está sendo construída a cidade de novo. Não. Eles começaram a olhar e dizer, por que por Neemias? Por que ele? Aonde você é coluna, você sempre vai ser criticado. Você vai ser criticado em todos os lugares que você é coluna. E o projeto do diabo é tirar você do caminho. Neemias pega os soldados, pega os trabalhadores e fala, vamos fazer o seguinte, uma mão na pá e outra mão na espada. Nós vamos trabalhar, mas com a espada perto. Você vê toda uma projeção para que eles sigam. E a história, quando você vai a Israel, nós, em nome de Jesus, Deus vai dar documento aqui para todo mundo, nós vamos fazer uma excursão para Israel. Amém? Quando eu ganhei meu documento, eu sempre coloquei no meu coração, minha primeira viagem era a Israel.
Acabou não sendo, mas foi a primeira passagem que nós compramos. E deixa eu falar para você que está com pouca fé no teu documento. Eu não tinha nem aprovação ainda. Aliás, eu estava mais desaprovado do que aprovado pelo advogado, pela juíza. Mas em Deus, eu estava aprovado na minha fé. Então, no caos do meu caso imigratório, eu comprei a minha passagem para Israel. E não paguei barato, paguei caro. Para mim e para minha esposa. Comprei para 1 ano depois. Eu falei, Deus vai dar o documento e nós vamos para Israel. Saiu o documento antes, fomos no Brasil e ainda podemos ir para Israel depois. Eu preciso me movimentar por fé. Amém? E quando você vai em Israel, você vê grande aquela muralha, você vê os portões, você vê tudo aquilo ali. Ele estava... tudo aquilo é muito grande. E Neemias fecha essa obra com 52 dias. E depois, quando ele fecha essa obra, quando ele completa essa obra, depois de muitas oposições que você vai ver até o capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 7, Neemias estabelece guardas e faz uma relação com primeiros. Você vê depois ele sentar todo mundo e agora ele fazer um censo de quem estava na cidade. E aí ele fala as palavras. Nós podemos ir lá para Josué 24. Nós conseguimos. E agora vamos servir. Um certo pastor falou para mim uma vez. Ele disse assim, pastor Josh, um pastor muito sábio. Ele disse assim, eu estava construindo a minha igreja. E quando eu estava construindo a igreja, nós vamos começar a construção. E quando ele estava construindo a igreja, o povo estava animado. Nós estávamos sobrecarregados, era muito trabalho. Dia, sábado, às vezes alguns irmãos iam para lá de noite, trabalhavam durante o dia, ia lá servir à noite, e nós trabalhávamos dia, noite, direto. Sábado, domingo, a igreja cheia. E então acabamos a construção e foi aquela alegria, aquela celebração. Mas quando chegou na segunda-feira seguinte, tudo estava pronto, não tinha mais o que fazer. E aí eu vi a igreja cair num declínio. Olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão tem que estar em movimento. A gente ama um descanso, mas nós temos que estar em movimento. A igreja do Senhor, ela anda por movimentos. Terminou um jejum, começa outro, oração, eu vou me envolver, vamos fazer um negócio aí, vamos levantar, vamos. A igreja do Senhor. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Nós estamos em uma guerra e não podemos perder a guerra. Mas não te preocupe quando você perder uma luta. A luta você pode perder, mas a guerra. O que eu quero dizer? Que nem todo dia nós vencemos. Mas nós temos que nos levantar diante de todas as oposições. Eu quero ministrar sobre a igreja hoje. Coloca de pé, por gentileza. Quero ministrar sobre a tua vida uma unção de Neemias para edificar. Fazem 26 anos que eu estou nessa terra. 14 anos praticamente com a igreja. Entre dias de alegrias e dias de choro. Mas uma coisa, o meu coração está em paz. Estou fazendo a obra do Senhor embaixo de princípios. Talvez o teu matrimônio não seja um matrimônio 5 estrelas. Talvez aí está nos 3 estrelas. Cative ele para que ele vá para 4 e 5. Como fazer isso, pastor? As oposições, elas virão. Você querendo ou não, terá oposições. Em outras palavras, você terá dias felizes e dias tristes. Você terá dias que vai dar tudo certo e você vai ter dia que parece que combinou tudo e está tudo errado. Aprenda algo aqui. Aprenda a sorrir no meio da celebração
e aprenda também a sorrir no meio dos problemas. Tem pessoas que vivem com a cara de choro. Oh, mas me ajuda aqui, por favor. Sempre chorando. Sempre reclamando, sempre chorando. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia do problema, o problema aumenta e você diminui. Aprendi que não adianta ficar chorando problema, chora na presença de Deus. Não queira ser o melhor. Tem pessoas que têm uma preocupação com os outros, o tempo todo uma preocupação com os outros, querendo a aprovação dos outros. Busque a aprovação de Deus. Quando você aprender isso, é uma liberdade sem tamanho. Eu vivia preocupado com os outros. E nem vou levar para esse lado, tu não paga minhas contas, não é nada disso não. Eu não preciso a aprovação dos outros, eu preciso a aprovação dele. Queremos aprovação na forma de nos vestir. Toda vez que eu me arrumo para vir na igreja, eu quero estar lindo para ele. Queremos a aprovação de tudo. E muitas vezes esquecemos que a aprovação mais séria da nossa vida é a aprovação dele. Como ele está te vendo. Em 2006 começou uma grande crise nos Estados Unidos, muitos de vocês não viram. Nós estávamos aqui. E quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Essa cidade virou uma cidade fúnebre. 60% a 70% das casas vazias. Esses pátios que vêm de carro todos vazios, e estava bancarrota, bankruptcy, falência. A cidade ficou vazia. Nós entramos num condomínio que tinha 400 casas e o presidente da associação falou para mim: só tem 40 moradores. Teve pessoas que abandonou casa com carro, com tudo na frente da casa e foi embora. Com móveis dentro, porque tudo era dívida. E aí nós passamos na CBA, passamos na nossa companhia de 2007 a 2010, a maior crise da nossa história. Eu nunca tinha vivido isso. Em 2006 eu fechei o ano bem. Em 2007 iniciou a crise. Uma pessoa que foi um mentor financeiro para mim, Mr. Richard, ele chegou para mim e ele falou assim: esse país está entrando em falência. E eu não acreditei. Eu disse: não, lá no Brasil a gente escuta que os Estados Unidos é feito de ouro. E começou uma falência. Começou muitas pessoas quebrando, muitas coisas acontecendo, pessoas que tinham 10, 15 casas perdendo tudo. O dinheiro começou a trocar de mão. O povo entrou em desespero. E eu aprendi uma coisa: o bom administrador, ele não administra só quando está sobrando. Ele administra quando está com problema. Você quer saber de um líder? Veja ele quando ele está passando por problema. Quando o dinheiro desaparece da conta, quando os problemas vêm, aí eu quero ver a tua administração. Se você é daqueles que não pode ver um problema e sai correndo chorando, está na hora de você mudar de atitude. Se você é daqueles que sabe estar num barco quando está tudo bem, mas quando acontece o primeiro problema, eu vou. Fugir de problema não nos faz fortes, fugir de problema nos faz fracos. Estou pregando para alguém hoje. Feche os teus olhos. Aonde nós achamos forças? Na palavra de Deus. Aonde nós achamos forças? Olha, deixa eu dizer para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo contagia todo o ambiente.
Você pode ver aqui o livro de Neemias falando todas as famílias que ali estavam. Era muita gente, mas precisava de um Neemias. Quem vai ser o Neemias no meio dos jovens? Quem vai ser o Neemias no meio do louvor? Quem será o Neemias da tua casa? Quem será o Neemias no meio da tua família? Quem será o Neemias? Há uma passagem de Davi que eles estão quase que adorando Davi. Oh, Davi, você é o the best. E ele volta com várias conquistas, e quando ele chega na sua cidade, eles haviam entrado na cidade, queimado, roubado tudo e levado as mulheres e as crianças, porque os homens estavam na guerra. Diz a Bíblia que os homens rasgaram suas vestes, e agora o adoravam Davi, agora virou um problema. Diz a palavra de Deus que Davi foi sozinho buscar o Senhor. E deixa eu dizer para você, essa passagem é linda. Eu não separei esse texto, eu não estou lembrando, está em Reis, mas eu não lembro exatamente. E diz a palavra de Deus assim: e achou Davi força em si mesmo. Eu não sei qual é a sua situação. E muitas vezes nós viemos na igreja e sim, igreja é para, olha, pastor, a igreja é para levantar, para fazer. Yes, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Mas as minhas mensagens sempre vai ser para que você seja forte e não corra de problemas. Encare a situação, por pior que esteja a situação, confia no Deus Todo-Poderoso. Confia nele. Como nós podemos achar força em nós mesmos? Davi estava buscando o Senhor. Tem pessoas que quando encalha, só se for um trem lá para desencalhar ele. Cutuca o teu irmão e diga: desencalha sozinho. Ah, pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Não, eu não sei. Quando me deram um diagnóstico, ó, você está com câncer. Eu já tive isso. E eu pegar aquele papel e olhar, estou com câncer. Uau. E já comecei a pensar, e agora? E a minha esposa? E meus filhos? Nossa, ela está nova, Jesus. Vai casar de novo, Jesus. Tem misericórdia. Então eu parei e pensei, espera um pouquinho aí, eu já orei que eu não vou morrer desse negócio em nome de Jesus. Pessoas que não se arrependem. Porque arrependimento, nós tivemos a nossa escola, inclusive maravilhosa escola, prepara para você entrar na lista de, a próxima classe vai começar. Obrigado. A próxima classe vai começar. Na escola nós tivemos, tem pessoas que estão na igreja 10, 15, 20 anos e não sabem o que é se arrepender. Porque acha que se arrepender é um remorso. Oh, Jesus, pequei de novo, eu pequei. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma tomada de nova direção. Pai, eu errei de novo, mas esse não sou eu mudo agora. Isso é um arrependimento. Me perdoa, mas esse não sou eu não sou um alcoólatra, eu não sou um bêbado, eu não sou um viciado, um adúltero, eu não sou um homem com a mente pervertida, eu sou o homem de Deus. As armadilhas vêm e cercam. Quem sabe existem muralhas da tua vida que precisam ser consertadas. Quando nós assumimos a igreja de Boston, o pastor que eu quero muito, um pastor muito carinhoso que estava ali, mas eu tenho um sistema diferente. As pessoas chegavam e queriam, começavam a chorar, pastor, por favor, por favor, por favor. Eu digo, eu não vou te ensinar a comer o peixe na frigideira, eu vou te ensinar a pescar o peixe. E eu comecei a virar homem,
Levanta aí agora, pega a tua espada, seja agora com garra. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Quem falou isso? Jesus. Quando as horas mais difíceis que eu passo, sabe para onde que eu vou? Para o jejum e para a oração. Jejum e oração. Dê a mão para a pessoa do seu lado, esse grupo aqui, esse grupo aqui, esse grupo aqui. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que nós vamos fazer nessa unidade de oração? Jessica, give your hands to this family over here in the front. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos unir na oração aí agora. Sabe por quê? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando a coisa fica boa? É quando você está carregado de coisa. Aí você começa, o diabo quer que você olhe só para o teu peso. Mas deixa eu ensinar uma coisa para a igreja aqui. Quando nós estamos cheios de carga, e você diz, eu não estou aguentando nem caminhar, está meio assim. Sabe o que é o remédio? A carga sua é minha também. A carga sua é minha também. Nós somos uma família. E quando eu desprendo da minha e começo a ajudar os outros, Deus olha para mim e começa a trabalhar. Então para de preocupar somente com a tua carga. Comece a ajudar as pessoas ao seu redor e você vai ver o milagre acontecer. Ah, pastor, eu estou nesse grupo aqui, mas eles não estão muito animados. Seja você o animador. Seja você a pessoa cheia do Espírito Santo. Essa semana eu vou jejuar por todo o grupo. Ah, pastor, esse irmão, ele está errando, está pecando, está fazendo. E o que você está fazendo em falar dele? Dobra o teu joelho e jejua por ele. Ora por ele. Aproxima dele e fala, ó, eu estou contigo. Vamos para o culto hoje? Vamos fazer hoje? Teve um dia que eu falei assim, Jesus, ô pai, uma época, no início do ministério eu era muito um menino. Eu tive que aprender no tapa. E eu lembro uma vez que eu estava chorando. E eu disse, Senhor, a carga está grande. E o Senhor começou a falar para mim, desprende da tua e começa a fazer as dos outros. Começa a trabalhar na carga dos outros. Eu não entendi. Tem pessoa que reclama, estou levando a tua carga, mas olha, estou chorando, tu está me dando muito trabalho. Feche os teus olhos ao Senhor. É Ele que leva nossas cargas. E uma das coisas que eu aprendi no ministério é: não trabalhe para Deus, trabalhe com Deus. Nós não trabalhamos para Ele, nós trabalhamos com Ele. Há uma graça sobre a tua vida, há um favor de Deus sobre você. E eu quero ouvir a tua oração. Pastor Rolando, vem cá, filho, você vai dirigir essa oração por causa da minha voz. Sabe o que você vai fazer? Amanda, você vai orar pela Deila, Deila, você vai orar pela Lisa, Lisa, você vai orar pela Thalita, Thalita pela Penha, Penha pela Maria, Maria. Johnny. Ô Jesus, até hoje eu não aprendi o nome dela. Como é? Loli. Loli vai orar pela Jéssica, Jéssica pela irmã, pergunta o nome dela. A irmã vai orar pelo irmão. Ore pela pessoa do seu lado. Ore pela pessoa do seu lado. E escuta do Espírito Santo para orar. Não faça uma oração da tua cabeça, não. Espírito Santo, eu me conecto, eu me alinho contigo. Nós vamos gastar aqui 3 minutos de oração. E se você tiver, se essa pessoa não estiver orando, aperta bem a mão dela, até você ouvir a voz dela. Porque a oração levanta, a oração sustenta, a oração muda a nossa vida. A oração nos alegra, a oração nos contagia, a oração. Comece a orar ao Senhor, pastor Orlando.